Oi pessoal, vamos para mais um vídeo então, exercício 4, esse eu vou ler com vocês, vou dar alguns exemplos, só que esse vídeo eu não vou finalizar. Quem vai finalizar esse exercício são vocês, beleza? Mas eu vou deixar ele bem encaminhado para que isso aconteça, beleza? Então vamos lá. Diz assim: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito no computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é qual ordem, qual posição? Bom, pausa o vídeo, tenta ler o enunciado de novo, caso você não tenha entendido. Então, você não deve aguardar a explicação, o detalhamento do enunciado, porque é importante que você leia e que você tenha uma noção do que ele está pedindo para você. Tá certo? Essa capacidade você vai desenvolvendo aos poucos para poder não ser surpreendido, né, numa questão que tem um enunciado um pouco mais complexo. Às vezes nem é complexo, mas a gente não tem o hábito de tentar entender. Então, isso é importante. Pausa o vídeo aí e tenta entender o que aconteceu. Beleza? Então, vamos continuar. Repare no seguinte, se você tiver, por exemplo, de todos os algarismos existentes que nós podemos trabalhar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu vou eliminar aqui os que não podem aparecer de jeito nenhum, porque o enunciado ele bloqueou esses números, dizendo que os pares, por um defeito no computador, olha, eles não podem figurar dentre os números que serão atribuídos às pessoas, os candidatos, né, que vão trabalhar nessa empresa fictícia. Então, beleza. Olha o que sobrou. Os números ímpares. E repare que estes números, né, eles estão, olha, aqui. Aqui, ó. Formando lá o número de inscrição do candidato. Certinho? Ou seja, a gente vai trabalhar apenas com os números ímpares. Então, eu vou começar a ideia para vocês. Eu vou seguir o caminho mais longo. Por uma escolha simples, eu acho que você vai conseguir desenvolver mais a sua capacidade de raciocínio caso você siga por esse caminho. Posso até criar um vídeo depois no qual a gente tenta tomar um caminho mais curto, mas aí eu deixo para a gente pensar primeiro. O que naturalmente, digamos assim, diretamente, aliás, eu posso tentar dar solução. É o que nós chamamos na sala de aula de método destrutivo. Tentar lembrar o que é isso, porque isso pode te ajudar a resolver de uma forma mais rápida esse exercício. Eu vou fazer do método construtivo, ou seja, eu vou formar lá as equipes em ordem crescente, numérica, né, crescente, conforme o enunciado está estipulando para mim. Então, por exemplo, vamos lá. O menor dos números que pode ser criado, então, digamos que seria esse número aqui. Vou tentar formar. Você tem que pensar um pouco. Pausa o vídeo. Antes de eu escrever esse número, de repente o seu raciocínio coincidir com o meu. Então, por exemplo, imagine que o menor número que possa ser criado seja esse aqui. Ó. 1, 3, 5, 7, 9. Vê se você consegue um número menor do que o meu. 13.579. Eu coloquei os números organizados em ordem crescente. Então, se eu quiser agora o próximo número, ele vai ser o quê? 1, 5, 3, 7, 9. Ele é maior. Mas isso dá muito trabalho. Pensa, eu sair criando possibilidades. Você imagina, pensa comigo. Você imagina se a resposta disso foi 89. Eu só escrevi 2. Então, vai dar muito trabalho chegar nesse número. Eu falei que a forma que nós iríamos fazer é direta. Então, a gente pode tentar fazer o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu queira os números que comecem por 1. Então, vou escrever bonitinho dessa vez, ó, com a letra bonitinho. Ó. Começados por 1. Começados por 1, vamos ver o que nós temos.
Vou fazer o seguinte. Se a primeira posição são números de quantos algarismos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui embaixo os algarismos que nós podemos usar. Beleza? Que é 1, 3, 5, 7 e 9. Então, se aqui é a primeira posição, vou até proteger essa primeira posição aqui. Ó. Se essa primeira posição aqui tem que figurar o algarismo 1, então, na verdade, eu só posso colocar uma coisa, que é o próprio 1 mesmo. Tá certo? E na segunda posição? Na segunda posição, eu posso colocar, ó, posso repetir 1, a gente tem que recorrer ao enunciado para verificar se essa informação, então, ela é verdadeira, se eu posso repetir ou não. Então, por exemplo, ele usa aqui a expressão, ó, algarismos distintos. Então, não pode repetir, não. Então, se o 1 já foi usado, pensa comigo, quantos algarismos agora eu posso usar aqui na próxima posição? Eu posso usar aqui na próxima posição 4 desses algarismos. Então, suponha que a gente tenha usado um desse aqui, a gente tira um deles da lista. Por exemplo, vou tirar o 7. Quantos algarismos eu posso usar aqui para formar esse número de chamada do meu provável funcionário? Então, agora eu tenho 3, o 5 e o 9, então eu posso usar 3. Vai riscando ali embaixo o 2 e o 1. Então, vamos lá. Começados por 1, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho quantas inscrições? 24. Ou seja, eu quero em que posição está esse elemento aqui. Então, a gente já pode eliminar, por exemplo, a letra A. Porque a 24ª posição, ela começa pelo algarismo 1. Tá certo? Então, não é a letra A. Muito provavelmente não vai ser nem a B nem a C. Então, vamos tentar de novo. Eu não entendi nada até agora. Né? Normal, né, gente? Vamos lá. Começados por, agora, por 3. Vamos lá. Se eu quero formar números por 3, se eu fosse fazer no braço, olha como que seria isso, gente. Ó, é o que a gente não vai fazer. Ó, começados por 3, olha quantos casos eu teria. Então, começados por 3. 3, 1, estou fazendo fora de ordem. 5, 7, 9. 3, 5, 1, 9, 7. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 5, 1, 7, 9. Então, reparem, tem muitos números começados por 3. Muito provavelmente vai dar os mesmos 24. Eu estou imaginando que isso vai acontecer. Então, a gente vai pensar novamente para ver se isso se repete. Por quê? Porque se isso se repetir, então a gente tem assim, já estruturou uma forma de pensar. Então, vamos lá. Eu quero que agora os números comecem por 3. Eles não se repitam e seja formado apenas por algarismos ímpares. Então, eu vou proteger essa posição aqui, ó, porque ela é imutável. Eu quero que ela comece por 3. Então, se eu fosse perguntar para vocês, se eu quero que comece por 3, nessa primeira posição, quantos algarismos destes, né, dos algarismos ímpares que existem, quantos eu posso colocar na primeira posição? Apenas o 3. Então, eu só posso uma coisa. Então, ela está protegida, eu não vou nem discutir, porque eu fui bem específico, eu quero os começados por 3. Então, vamos lá. E na segunda posição, você pode colocar quantas coisas? Qualquer uma dessas outras aqui. Total de 4 coisas. Então, eu uso uma delas, suponha que agora eu queira 9, então sobraram quantas para usar logo em seguida? A ideia é a mesma, 3, 2, 1. Se a gente multiplicar tudo isso aqui, então eu vou encontrar 24. Faz todo sentido. Então, começados por 3, eu tenho outros 24 casos. Então, se começados por 1 eu tenho 24, imagine você colocando um debaixo do outro conseguindo escrever. Então, eu tenho 24 começados por 1, mais 24 começados por 3. Eu já tenho 48 números escritos, né? Escritos. Então, não pode ser a letra B, como não pode ser também a letra C. Eu já tenho 48, então estou em dúvida entre o 88 e o 89. Então, agora você vai prosseguir. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou abreviar um pouquinho o cálculo. Começados por, agora, 5. Ora, gente, começados por 5,
eu vou fazer a mesma coisa, só que na verdade eu não vou fazer. Porque se começados por 1 eu tenho 24 casos, começados por 3 eu tenho 24 casos, e começados por 5, obviamente eu terei outros 24 casos. Então eu já tenho 24 vezes 3, eu já tenho 70, 24. 3 vezes, ou melhor, vamos fazer assim que eu acho que você vai entender melhor. De onde que eu tirei esse 24 vezes 3? Então vamos lá. Imagine que você conseguiu escrever aqui, ó, vou fazer uma ilustração melhor para vocês. Aqui, ó, um conjunto de 20, assim, ó, de 24 números começados por 1. Então aqui tem um total de 24. Aí você conseguiu um outro grupo de 24 números, só que agora começados por 3. Muitos números começados por 3. E agora você encontra um outro grupo de 24 números, agora começados por 5. Então tem muitos números começados por 5. Fica a desafio, se você quiser formar esses números, são um total de 24. Então até agora eu já fiz o registro aqui de 72 números, em fila, né? Assim, um embaixo do outro. Tá certo? Bem, agora eu quero números. E agora que você vai parar para pensar, porque eu já estou encerrando o vídeo. Eu quero os começados por 7. Começados por 7, você fala assim, não, Vitor, não precisa de fazer um começados por 7, não, porque começados por 7, você já sabe que vai dar o mesmo resultado. De fato, o resultado vai dar 24. Só que você imagina, se eu vier aqui embaixo agora, ó, e colocar mais 24 números, então imagina então que agora, eu sei, essa informação é verdadeira, que eu tenho mais 24 números, só que agora começados por 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 24, então o último número que vai ser escrito e começados por 7 é o de posição 96. Repare que já passou as alternativas que eu tenho. Então, o número que eu quero, ele está entre, pensa aqui comigo, vamos mudar de cor. Ele está entre o primeiro número 7, que é a posição 73, ou seja, 73º, e está entre a posição 96, que é a 96º. Porque ele é de posição 78, então aqui tem um monte de números, 78, 88 ou 89. Então, um exercício que eu acho que é interessante, por isso eu não quero concluí-lo agora, eu acho que é interessante você começar, então, a criar esses números em ordem crescente. Você não vai gastar mais do que 5 minutos. Mas aí 5 minutos, Vitor, eu vou gastar mais tempo do que... Olha quanto tempo você já gastou com a questão. Mais tempo do que eu gastaria na prova do Enem. Só que a gente não está resolvendo uma questão... Não estou no Enem, a gente está estudando, a gente está criando técnicas, a gente está conversando. Olha o tempo que eu estou gastando para te explicar isso. E esse raciocínio ele é importante para que você consiga, né, se organizar dessa maneira. Então você vai criar aqui, ó, vários números começados por 7. Não são muitos, são 24. Dá para fazer, mas você tem que, né, se animar para fazer isso. Então vai criando os números começados por 7 em ordem crescente, ó. Com 71, por exemplo, ó, 3, 5, 9, 5, 3, 9, vamos lá, 3, 9, 5, repare que não está em ordem crescente não, mas eu estou começando a escrever números para vocês. Então o seu desafio é criar esses números em ordem crescente e vai ter um momento, pensa comigo, eu vou mudar de cor a última vez, pensa comigo, vai chegar um momento, isso você tem noção que isso vai acontecer, você vai chegar no 75.913 e a pergunta é, que posição é essa? É a posição 88 ou é a posição 89? É o seu desafio para o exercício 4, eu tenho certeza que você consegue. Vai fazendo devagarinho, confere com os seus colegas, que eu ainda solto essa resposta para vocês, mas esse é o desafio da questão 4. Reparem, eu utilizei
ideias de análise combinatória, mas nessa conclusão aqui, ó, essa conclusão que eu estou tentando apresentar para vocês, porque é aqui que a gente vai ter que pensar um pouco mais, né? A gente não precisa usar assim, conceitos formais de análise combinatória, apenas a árvore das possibilidades, ela resolve o nosso problema. Eu acho que isso te ajuda a pensar em determinados momentos, isso vai ser muito importante para você resolver outras questões. Tá joia? Exercício 4, então, finalizado. Eu te encontro no exercício 5. Tchau, tchau, pessoal!